Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estou feliz em poder estar com vocês aqui, principalmente por ontem não ter conseguido pegar o voo no Rio de Janeiro, em virtude de uma grande tempestade que acometeu a região metropolitana do Rio. Eu, às 5h30 da manhã, já estava pronto para pegar o táxi em direção ao aeroporto, quando fui avisado que nenhum carro conseguia circular pelas vias principais de Niterói. De 3h30 até as 5h30, choveu copiosamente, parando toda a cidade. Na verdade, a chuva foi intermitente e se deu durante todo o dia, o que impossibilitou que eu estivesse ontem à noite aqui com vocês. Todavia, crendo na ação de um Deus soberano que governa sobre tudo e sobre todos, cujas escrituras nos afirmam que nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças sem a sua permissão, fui consolado pelo seu Espírito Santo na certeza de que, acima de tudo, Deus estava no controle de todas as coisas. Chegamos ontem na madrugada e, pela graça do Senhor, aqui estou para compartilhar as Escrituras Sagradas com os irmãos. Permita-me apresentar-me a você que não me conhece. Eu sou da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, casado com Ana Cristina há 23 anos, tenho 2 filhos, um de 21, outro de 20 anos, todos servindo ao Senhor pela graça de Deus. Sou escritor com 22 livros publicados em língua portuguesa, e um livro publicado em língua espanhola. Boa parte dos meus livros, principalmente os livros na área de família, é possível encontrá-los nas livrarias seculares, dentre essas a Saraiva, a Siciliana e tantas outras mais. Escrevo também sobre teologia, sobre apologética cristã. Um dos últimos livros que publiquei foi o livro Reforma Agora, um livro editado pela editora Fiel, que foi lançado em setembro do ano passado, em que em julho desse ano já tinha esgotado a primeira edição. Eu trouxe alguns dos títulos aos quais escrevi, e se você ao final do culto tiver interesse de adquiri-los, poderá fazê-lo ali fora num estande montado. Isso posto, meus irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e a gente vai ler do primeiro versículo ao verso de número 14. Para tanto, peço aos irmãos que, na medida que forem achando o texto, coloquem-se de pé para que a gente faça a leitura da palavra. Mateus, capítulo 24, que diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por gentileza, ponha a sua Bíblia sobre o seu assento. Eu gostaria de convidá-lo a orar com o irmão que está ao seu lado. Você pode dar sua mão a ele, sua mão a ela, e rogar ao Deus Todo-Poderoso que o abençoe, que o envolva graciosamente através da exposição das Escrituras. Ore com seu irmão, ore por ele, peça a bênção de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que a palavra que vai ser ministrada aos nossos corações nessa noite possa nos levar a um estado pleno de reflexão e de entendimento do dia e do tempo que vivemos. Desperta-nos a viver para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a não sermos levados por ventos de doutrina, nem tampouco por modismos dos mais diferentes possíveis. Fala aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, as instruções de Jesus a seus discípulos no Monte das Oliveiras, do denominado, chamado Sermão Profético, aparecem nos Evangelhos sinópticos. Mateus capítulo 24 e 25, Marcos capítulo 13 e Lucas do capítulo 17, do verso 20 ao verso 37, tratam especificamente do mesmo assunto. O episódio narrado nesses três evangelhos é um dos mais importantes da Bíblia, não porque apenas nos apresentam o último discurso do Senhor, mas o seu ensinamento quanto ao final dos tempos. Esse sermão profético revela como Jesus interpretava as passagens cruciais do Antigo Testamento a respeito de Israel e das nações, além, é claro, de servir como esboço e escopo para os eventos relativos ao final dos tempos. Todavia, entretanto, muita confusão tem resultado da falha em entender as admoestações feitas por Jesus aos seus discípulos. Na verdade, existem inúmeras interpretações do texto em questão. Mateus 24, do verso 1 ao verso 14, nos traz um panorama histórico que precipitou o discurso profético e mais, que descreve as dores de parto, culminando com a necessidade de uma evangelização global. Isto posto, permita-me fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, apesar das Escrituras nos exortarem a estarmos atentos quanto aos sinais que antecederiam a volta de Cristo, ela não nos incentiva a vivermos uma espiritualidade onde conspirações, achismos e impressões mistificadas se fazem presentes. Quando você pega textos como esse e tantos outros encontrados nas Escrituras, como por exemplo textos do livro de Daniel, de Ezequiel ou até mesmo o Apocalipse, é absolutamente comum nós encontrarmos
entre os cristãos a condição e a capacidade de promover elucubrações ou ideias ou concepções das mais variadas possíveis sobre como deveria ou como é ou como seria o fim de todas as coisas. E nessa perspectiva, inúmeros cristãos se transformam em ghostbusters, em caçadores de fantasmas, ou seja, são indivíduos que saem fabricando pressupostos, doutrinas extremamente equivocadas, porque acreditam que entre linhas algumas coisas foram relatadas pelos apóstolos e não percebidos por aqueles que estudaram as Escrituras no decorrer dos tempos. As Escrituras nos exortam sim a estarmos atentos, e Jesus, quando se dirige aos discípulos desse texto, ele os admoesta, ele os aconselha a estarem atentos e focados nos sinais que poderiam antecipar ou manifestar a volta do Filho do Homem. Todavia você não percebe Cristo incentivando os cristãos a desenvolverem uma obsessão purificada ou uma percepção esquizofrênica adoecida sobre algumas questões que poderiam efetivamente ou eminentemente apontar para a volta de Cristo. Segundo lugar, as Escrituras nos ensinam a olharmos todas as coisas segundo a ótica de alguém que entende que tudo está debaixo da ação de um Deus soberano, que tem controle sobre tudo, inclusive o tempo. Não nos é possível olharmos o sermão profético, nem tampouco enxergarmos textos das Escrituras que tratam sobre o final dos tempos, sem que compreendamos que existe um Senhor soberano, que controla todas as coisas e que tem determinado um tempo para que todas elas se cumpram. Deus não pode ser surpreendido, Ele não tem início e nem tem fim, Ele é sempre eterno, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é aquele que controla o cosmos mediante a sua palavra. E a gente precisa ler textos como esse, entendendo de que o Senhor reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Em terceiro lugar, ou terceira e última consideração, a gente precisa entender que a volta de Cristo será real, corporal, de uma só vez, testemunhada pelos homens, o que elimina a concepção teológica dos liberais que afirmam que Cristo voltará somente nos corações, ou que a volta de Jesus é uma utopia irrealizável. O Senhor está dizendo, em outras palavras, olhem para isso, mas não façam disso uma obsessão. Olhem para esses sinais, mas não façam desses sinais como se fossem um tipo de método ou de pistas, melhor dizendo, que eu vos concedo para que vocês possam descobrir o que é que vai acontecer ou não. Mas olhem esses sinais entendendo que eles apontam para o dia em que Cristo e que o Filho do Homem vai voltar corporalmente. E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Considerações feitas. Vamos ao texto. O texto que eu e você acabamos de ler é riquíssimo. É um dos textos mais ricos de todas as Escrituras. Se é que a gente pode afirmar que existe texto mais rico que o outro. Todavia, esse texto nos traz lições fantásticas, e que se fôssemos dedicar tempo a ela, ser-nos-ia necessário muito mais do que 3 encontros, devido à escassez de tempo. Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de ater-me nesta noite às afirmações bíblicas de que uma das características do tempo que antecederiam a volta do Senhor seria o engano, ou a multiplicação do engano. Se não, vejamos, nesse capítulo, ou melhor, nesses 14 versículos, nós encontramos no verso de número 4, no verso de número 5 e no versículo de número 11, a mesma expressão, engano. E essa expressão, essa palavra no original grego, aponta efetivamente para alguém que foi desencaminhado da verdade. Dentre todos esses sinais que nós lemos que
antecedem ou que apontam para a volta de Cristo, eu gostaria de focar naquilo que Jesus chama de desencaminho ou de indução ao erro, porque essa expressão traz a ideia de alguém que foi desviado do caminho da virtude e perdeu-se em virtude das heresias e dos ensinos equivocados que lhes foram trazidos. Meus irmãos, a multiplicação do engano aponta de forma efetiva e clara para o sinal ou para um dos sinais de que Cristo está voltando. E de certa forma, isso se deve ao analfabetismo bíblico que vivenciamos em nossas comunidades nos dias de hoje. Para você entender do que eu estou a dizer, as estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda no Brasil. Isso mesmo. Mais de 50% da população ou dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Quando você trata do ensino bíblico, você chega à conclusão que a chamada escola bíblica dominical encontra-se em estado de metástase. Eu tenho pregado em praticamente todos os estados do Brasil, e a reclamação dos pastores é que nem 35% da igreja deseja estudar a Bíblia. Os evangélicos aderiram ao gospel, amam música, mas odeiam as escrituras, adoram experimentar as mais variadas, diversificadas ou tipos de canções, de músicas, mas são apedeutas da fé, não conhecendo profundamente a palavra do Senhor. Num terreno como este, a heresia encontra espaço fértil para frutificar. É claro, meus amados e queridos irmãos, que nós sabemos que ensinos heréticos sempre se manifestaram ao longo da história. Todos nós sabemos como surgiram os mormons, nós conhecemos como surgiram doutrinas equivocadas e esquisitas, propagadas por pessoas que não acreditavam nas verdades absolutas das Escrituras. No entanto, o que a gente percebe é que quando se aproxima do fim, ou quando se aproxima da volta iminente de Jesus, a qual nós não sabemos quando será, há uma abertura no coração dos homens para que esses possam se deixar induzir pelo erro. Ao ler as admoestações de Jesus, eu observo a igreja evangélica brasileira, por exemplo, e sou levado a crer que parte dela tem se deixado levar por ensinos extremamente enganosos. Se não, vejamos, parte da igreja brasileira transformou o Cristo, o Rei dos Reis, num Cristo subserviente, cuja finalidade exclusiva é galardoar os homens com bênçãos materiais. Isso percebe-se nitidamente na proliferação do evangelho da prosperidade, da confissão positiva e da autoajuda. E aí talvez você esteja dizendo, mas isso aparentemente não é uma heresia escabrosa, não fere, por exemplo, a doutrina da Trindade, não fere, por exemplo, a doutrina da salvação pela graça. Eu bem sei que alguns desses ensinamentos não fazem isso. No entanto, doutrinas que têm sido pregadas pelos evangélicos ou por parte dos evangélicos apontam para o fato de que estes estão se desviando efetivamente da mensagem original, e a consequência disso é o adoecimento de uma comunidade cristã que, em vez de pregar Cristo, prega prosperidade, que, em vez de pregar o evangelho, prega a confissão positiva, que, em vez de pregar a mensagem de arrependimento, oferece autoajuda. O evangelho da autoajuda é uma aberração, meus irmãos. Os cultos têm sido feitos em nossas igrejas simplesmente pelo fato de que nós acreditamos que as pessoas precisam ouvir mensagens que lhes fazem bem. E quando isso acontece, nós deixamos de pregar o Cristo Rei e anunciamos um Cristo subserviente. Em segundo lugar, esse evangelho falsificado, imiscuído de deturpação e de deterioração teológica,
É o evangelho que transformou um Deus soberano num Deus impotente, o qual não controla o cosmos, o tempo e a história. Multiplica-se a olhos vistos, por exemplo, simpatizantes do universalismo e do teísmo aberto. O teísmo aberto é uma teologia que diz que Deus não sabe de nada, que Deus, por exemplo, se surpreende quando uma catástrofe acontece no mundo. Se um terremoto vir a destruir parte do Japão, por exemplo, os defensores desta teologia dizem que por Deus amar demais os homens, ele abriu mão da prerrogativa da soberania, e por ele não ser soberano, ou por ele ter aberto mão, melhor dizendo, da soberania, ele foi pego de surpresa. Essa perspectiva faz com que nossas igrejas creem num Deus emo. Há pouco eu fiz uma crônica mexendo ou brincando com isso. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo tivessem se reunido, se encontrado, e o Pai tivesse falado para o Filho: soube o que aconteceu, Jesus? E Jesus: o quê? Não estou sabendo de nada. Você não soube que aconteceu uma tragédia no Japão, que um terremoto, que um tsunami destruiu uma cidade inteira? E Jesus fala: mas gente, eu não sabia de uma coisa dessa. E o Pai fala: o Espírito Santo não te contou? E o Espírito Santo: não falei nada. E Jesus cai em choro, desesperado, porque ele não sabia que aquilo tinha acontecido. Esse falso evangelho pregado ou anunciado diminui Deus, faz com que Deus não seja rei, nem tampouco Senhor, o torna subserviente. Mas não somente isso, tira de Deus a prerrogativa da soberania e faz de Deus um Deus inepto que não tem poder para absolutamente nada. Essa multiplicação de falsos ensinos se faz na sutil relativização dos atributos de Deus, como onipotência, onipresença e onisciência. O Deus da Bíblia é onipotente, agindo Ele, quem pode impedir? Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é aquele que governa e domina sobre todas as coisas, Ele é aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês fiquem atentos, porque vocês podem se desviar do caminho, podem surgir falsos ensinos. E aí eu olho para o evangelicalismo brasileiro e vejo que aquilo que os nossos pais ensinaram tem sido colocado de lado, novos ensinos têm sido trazidos para a igreja. É gente que acha que Deus existe para somente lhes galardoar, é Deus que acha que Deus é obrigado a ouvir suas orações e seus decretos pessoais, é Deus que acha que Deus é aquele que existe somente para fazer com que o homem se sinta bem, é gente que acha que Deus é impotente, que Ele não tem controle sobre tudo, sobre todos, que Ele é um fantoche na mão dos homens. Não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam que existe um Senhor soberano que reina sobre tudo e sobre todos. Essa relativização dos atributos de Deus, ou essa relativização de quem seja o Senhor, ressuscitou o dualismo e o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma doutrina do 3º século, criada por um indivíduo chamado Maniqueu, que dizia que Deus e os homens, ou melhor, Deus e o diabo eram iguais em força e poder, e que Deus ganhava algumas batalhas e o diabo ganhava outras, e de que Deus perdia umas batalhas e o diabo outras. Há pouco eu vi no Facebook um capetão, um diabão, um cramulhão disputando uma disputa de braço com Jesus. Um olhava nos olhos dos outros, a impressão que se dava era que o diabo podia ganhar e de que os crentes, ou de que Jesus poderia perder. Ensinos heréticos têm entrado. A salvação pela graça não é suficiente, tem que quebrar a maldição hereditária. A salvação pela fé em Jesus Cristo não é suficiente para que o homem possa experimentar a vida eterna. Ele precisa amarrar demônios, saber nomes de demônios, dar nome a demônios. São factoides, são monstruosidades heréticas, teológicas que têm sido criadas e que têm entrado na igreja e que têm desvirtuado o povo do Senhor. A capacidade dos crentes de criarem falsas doutrinas é impressionante. Outro dia recebi a notícia ou a afirmação que a Fanta Uva era do capeta, e que crente que bebesse a Fanta Uva poderia correr o risco de ficar endemoniado. E daí
vão surgindo-se ideias e pressupostos que os crentes fabricam, dizendo que se observassem isso, eles estariam entrando na esparrela do diabo e poderiam ficar no último dia à mercê do sofrimento. Meus irmãos, cuidado para que ninguém vos enganeis. Os cristãos antigamente eram chamados do povo da Bíblia, do livro preto. Os cristãos antigamente eram chamados de pessoas que conheciam as Escrituras, que faziam dela lâmpada para os seus pés, que faziam dela luz para os seus caminhos. Nós somos chamados para pautar as nossas vidas pela palavra de Deus, não por aquilo que os homens dizem, não por revelações escalafobéticas, não por impressões de quem quer que seja. Somos chamados a moldar a nossa vida pela palavra inerrante do Senhor. Esse dualismo e o maniqueísmo que se fazem presentes em nossas comunidades são ensinos terríveis que têm feito muita gente, mas muita gente, se afastar da verdade. Para piorar a situação, a gente percebe nitidamente a deterioração do conceito de salvação. A reforma protestante resgatou o conceito de que a salvação é por graça e mediante a fé. A salvação não se dá por aquilo que faço ou deixo de fazer. A salvação não se dá pela prática da simonia. A salvação não se dá pela minha observância da lei. A salvação não se dá por aquilo que eu possa, ou por meio daquilo que eu contribuo, ou por aquilo que eu possa dar de oferta num determinado culto, ou numa determinada reunião evangélica, ou seja lá o que for. A salvação se dá por Cristo. O que as Escrituras nos ensinam é que mediante Cristo, para a glória de Cristo, para a honra de Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, por intermédio de Cristo, nós somos salvos por Cristo. E quando a gente percebe que parte da igreja evangélica prega um evangelho quase que pelagiano, quando a gente percebe que parte da igreja evangélica prega um evangelho humanista e antropocêntrica, a gente tem a impressão de que o texto de Jesus se cumpre em parte de alguns irmãos que estão sendo levados por ventos de doutrinas. Essa relativização da salvação pela graça mediante a fé em Cristo, a gente vê nos ensinamentos ou nos ensinos, nas doutrinas, onde as indulgências são vendidas novamente. Na ressurreição do universalismo, maldita doutrina universalista, malditos liberais. O liberalismo é um câncer. As Escrituras são claras em afirmar que o homem sem Cristo está perdido, que o homem sem Cristo não tem salvação. Mas veja bem, nós não falamos mais sobre salvação, nós não pregamos mais sobre salvação, porque o nosso conceito soteriológico foi modificado. A salvação para a gente passa a ser a libertação de uma vida financeira mesquinha. A salvação para a gente passa a ser a libertação de uma vida infrutífera do ponto de vista dos homens. Falta-nos lágrimas e entendimento de que os homens sem Cristo, eles vão para o inferno. E aí talvez você esteja dizendo, mas a palavra inferno não é politicamente correta nos dias de hoje. Isso me faz lembrar de Jonathan Edwards, que dizia que escreveu um sermão fantástico, notável, que nós precisamos afugentar as almas do inferno. Alguns dizem que o Brasil está vivendo um avivamento. Eu escrevi um livro chamado Avivamento, chamado Brasil. E eu desconstruo essa ideia de que o Brasil está vivendo um avivamento.
Porque esse avivamento não é um avivamento fundamentado nos pressupostos bíblicos, é um avivamento fundamentado em ensinos que parecem ser bons, mas que no fim eles são ensinos de morte. Nos versos 4, 5 e 11, Jesus está dizendo: olha, vocês precisam tomar cuidado com aqueles que desejam te enganar ou enganar vocês. E preste atenção, ele está se dirigindo aos discípulos, ele está se dirigindo àqueles que lhes eram mais próximos. Ele fala: prestem atenção, que vocês podem fugir do correto, vocês podem errar o alvo. Meus irmãos queridos, sabe por quê nós não pregamos mais sobre a volta de Cristo? Por causa que a nossa escatologia, a nossa teologia está ferida ou imiscuída de conceitos absolutamente equivocados. A gente acha que a prosperidade, que a alegria do crente é aqui e agora e não na eternidade. Cuidado. O que fazer? O que fazer? Talvez você esteja perguntando. Primeiro, nós precisamos voltar às Escrituras. Eu estava em Brasília e no intervalo de uma programação em que estava presente, eu fui a uma lanchonete comprar alguma coisa para lanchar. E eu paguei o lanche com R$50. O senhor me entregou o troco. Eu olhei rapidamente e já ia guardar no bolso, quando um irmão que estava comigo falou: pastor, essa nota de R$5 que está aí é falsa. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, como é que você sabe que é falsa? Você nem botou a mão na nota. Ele falou assim: eu sei, eu trabalho no comércio há muitos anos e eu conheço uma nota verdadeira. E por conhecer a verdadeira, basta olhar para uma nota falsa que eu sei que ela é falsa. Sabe por que a gente é envolvido por heresias das mais escabrosas? Porque a gente não tem conhecido o verdadeiro. E sabe por que a gente não tem conhecido o verdadeiro? Porque nós abandonamos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não lemos. Nós não valorizamos o que temos. Um pastor amigo meu foi missionário na China, e num dia ele foi convidado para estar num culto que aconteceria no meio de uma mata, ou da mata, por razões óbvias. Você deve entender por quê. Cristãos ainda são perseguidos severamente na China. E ele foi levado para aquele lugar, e quando ele lá chegou, ele encontrou algumas dezenas de pessoas. O culto era em mandarim, ele não entendia o que estava sendo falado, mas ele percebeu que o pastor, no meio do culto, chamou duas famílias à frente. Uma chorava compulsivamente e a outra gargalhava. E ele olhou para aquela cena e pensou: acho que o pastor chamou aqui chora, a família que chora, porque eles devem ter recebido a notícia drástica, ou alguém que está enfermo, ou até mesmo alguém que veio a óbito, e ele resolveu orar por elas. Enquanto a família aqui estava alegre, ele falou: essa família deve estar feliz, porque recebeu a notícia, talvez, ele confabulando consigo mesmo, a notícia de que alguém que não podia engravidar, engravidou, ou de alguém que precisava de uma resposta de oração, e Deus, pela sua misericórdia, atendeu. Até que alguém se compadeceu dele e começou a traduzir aquilo que estava sendo falado em mandarim para o inglês, e ele descobriu que não era nada daquilo. Aquela igreja
de dezenas de pessoas, de dezenas de famílias, só possuía uma Bíblia. E a única Bíblia da igreja rodava de mão em mão, ou de família em família, uma vez por ano. A família que estava chorando estava triste, porque eles durante uma semana tiveram uma Bíblia em suas mãos. E o patriarca chorava e dizia: nós lemos o Novo Testamento todo, nós conseguimos ir até o livro de Juízes, mas nós estamos tristes porque nós não teremos mais a Bíblia por um ano. Os que estavam alegres é porque era a vez deles de receberem a Bíblia. Na semana seguinte eles iriam chorar. Nós somos indesculpáveis. Eu recebo e-mails, mensagens em inbox, twitters de pessoas: pastor, isso aqui é a marca da besta. E os caras ficam fantasiando, elucubrando, criando ideias das mais esquisitas, das mais estranhas possíveis, e não entendem que os sinais dos últimos tempos está para além disso. Não compreende que uma das características que apontaria para uma igreja apóstata é o fato de que ela está sendo enganada. E meus amados queridos irmãos, nós somos indesculpáveis, nós não temos motivos para chegar diante do Senhor e dizer que nós estávamos equivocados. Nós temos acesso a livros, a boa literatura, nós temos acesso às escrituras. Se eu perguntar aqui quantos de vocês têm Bíblias em casa, talvez a maioria diga que tenha 2, 3, 4. Se eu perguntar a vocês quantos de vocês leram a Bíblia, a maioria de vocês vão dizer: eu não faço isso há muito tempo, ela permanece empoeirada no Salmo 91, aberta na sala da casa. Para piorar a situação, nós relativizamos as Escrituras, nós não acreditamos que ela seja a palavra de Deus, dizemos que ela contém. Às vezes eu vejo pessoas dizendo o seguinte: ah não, mas isso daí eu não concordo. Você não foi chamado para concordar ou não com as Escrituras, você foi chamado para se submeter à inerrante palavra de Deus. Eu escrevi um livro chamado Feridos na Batalha, que trata sobre um fenômeno dos desigrejados. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu divido os desigrejados em 3 grupos. O primeiro grupo é aqueles que eu chamo de semi-igrejados. Os semi-igrejados é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos e muito comum hoje em dia no Brasil. Como diz o nordestino, o cabra vai a um culto, falta 4, vai a 2, falta 3, e aí você pergunta para o miserável: como é que estão as coisas? Rapaz, a correria louca, não está dando tempo para nada, mas olha, na Semana Santa, Natal, eu estou lá. Se diz, mas não é. Segundo grupo de desigrejados são os pilantras, desonestos, mau caráter, de gente que relativiza a igreja, que relativiza a autoridade, fala mal da igreja, fala mal da autoridade pastoral ou ministerial, fala mal da instituição, mas fala mal porque no fundo é avarento e insubmisso. Isso cresce a olhos vistos no Brasil. Nós vamos ao terceiro grupo, que são os feridos na batalha, que é gente que se feriu na igreja porque foi ensinado ou recebeu o doutrinamento dos mais estranhos possíveis, e quando
quando viram que a coisa não deu certo ou não se cumpria, decepcionado com Deus, foram embora. As estatísticas dizem que nós temos 30 milhões desses no Brasil. Para piorar, muitos desses transformaram-se em agnósticos. O agnosticismo é uma filosofia que diz que Deus não pode ser conhecido. Tudo bem. Em teologia a gente entende que Deus não pode ser compreendido. Santo Agostinho dizia que mentes finitas não podem compreender um Deus infinito. Eu e você não temos como explicar a Trindade em totem. Eu e você não temos como explicar um Deus sempiterno que sustenta tudo pela sua palavra. Eu e você não temos como explicar um Deus que diz: haja luz e houve luz. Mas apesar de ele não poder ser compreendido, dele ser incompreensível, ele é cognoscível, ele pode ser conhecido, e ele é conhecido mediante Jesus e as Escrituras. O antídoto para que a gente não faça parte dessa estatística funesta de gente que está sendo ludibriada é voltar às Escrituras. É voltar à palavra e entender que ela é lâmpada para os nossos pés. O problema é que quando a gente fala isso, nós imediatamente somos rotulados de fundamentalistas. Que seja. Meu compromisso é com a palavra de Deus e com Deus da palavra. O compromisso da igreja não é com a satisfação dos homens, mas é com a glória de Deus. Nós somos salvos não para transformar nossos ajuntamentos num clube. Nós somos salvos não para que as nossas reuniões se transformem em todo tipo de manifestação gospel. Aliás, eu tenho horror a essa expressão gospel. Já reparou que tudo nesse país é gospel? Eu fiz uma paródia um dia desses. O sujeito sai à rua, pinta um clima, ao olhar para uma menina gospel, combinam para ir para a balada gospel. À noite eles vão dançar música eletrônica gospel, numa boate gospel, depois vão para um restaurante gospel, e se der tempo vão para um hotel gospel e fazem sexo gospel. Falta profundidade. Profundidade. Aí talvez você esteja dizendo: mas pastor, Jesus disse que seria muita gente enganada, né? Pois é, então não tem como a gente fugir disso. De certa forma não é possível, mas em contrapartida é possível, porque as Escrituras nos trazem orientações para que a gente não seja levado por ventos de doutrinas. E um dos problemas que a gente vê no evangelho fatalista de alguns, né, é o determinismo da gabrielização da vida. Eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela, cravo, canela, para o resto da vida. Quando na verdade Deus nos dá oportunidades através da Escritura, para que a gente possa viver uma vida diferenciada. Meus irmãos, cuidado. E eu encerro essa mensagem lendo os 3 versos proferidos por Jesus. Verso 4: acautelai-vos que ninguém vos engane. Verso 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas tenho certeza também que a igreja que é fiel ao Senhor e que faz da sua palavra lâmpada para os seus pés é ser preservada para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé e vamos orar.
avivamento chamado Brasil, eu falo que não é possível avivamento sem lágrimas. Gosto muito de uma frase de Leonard Ravenhill, que foi um inglês do século XX, que dizia que nós precisamos ter lágrimas. Aliás, nós precisamos chorar por não termos lágrimas. As estatísticas dizem que 65% dos jovens evangélicos que frequentam cultos têm relacionamento sexual com seus namorados na maior naturalidade possível. E no domingo a gente está cantando. As estatísticas dizem, Casa de São Paulo, que é uma casa que trata com violência doméstica, que 90% das mulheres que passam por aquela instituição, que apanham dos seus maridos, são evangélicas. Que evangelho é esse que não muda e que não produz transformação? Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos. Vamos orar pelo Brasil, pela nossa igreja brasileira. Você pode ter uma vida espiritual diferente, irmão. Se apaixone pelas Escrituras e aplique-a na sua vida. Senhor, nós queremos pedir a Ti perdão pelos nossos pecados. Quando a gente olha os ensinamentos que têm norteado nossas comunidades, nosso coração é tomado de angústia e inquietação. Desperta-nos para amar a Ti e viver para a Sua glória. E que a gente possa, nesses dias, século 21, glorificar o Senhor com as nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus.